Bem, como última pílula de arquitetura, falando do exercício profissional, o tema escolhido foi a questão do comissionamento. Então, se você não viu os outros dois vídeos, por favor, peço a você que veja em sequência, para apreender o raciocínio que eu utilizei, os argumentos, e achei por bem fazer essa terceira pílula, acrescentando ainda mais argumentos e considerações sobre o tema, e começo com a definição de custo Brasil, que você já deve ter ouvido em algum lugar. Em algum momento você ouviu essa expressão: o custo Brasil está caro. O custo Brasil pode ser entendido de várias maneiras, há vários significados, e um deles é relativo à corrupção. Então eu vou dar um exemplo para você de como isso acontece. Uma determinada construtora faz um orçamento para construir 100 casas populares. Essas casas têm um custo, uma lei de mercado que vai levar a um custo, o preço do material, da mão de obra, encargos trabalhistas, etc. Tudo isso constando na planilha, chega-se a um valor final e cada casa custa X. Mas o empreendedor, o empresário, ele vai raciocinar com a propina. Então, um determinado partido, um determinado governador, prefeito, vai pedir ali uma propina nessa obra, porque a obra a gente sabe que é uma torneira de onde escoa, todas as oportunidades escoam dali para a corrupção. É muito bom ter uma obra para roubar. Infelizmente isso acontece no nosso país ainda. Então o empresário vai dizer, bem, das 100 casas que eu vou construir, o que eu tenho de pagar propina equivale ali a 30 casas. Então ele vai refazer essa conta. Então ele vai cobrar mais, porque das 100 que ele vai fazer, 30 é para pagar a propina. Isso vai encarecendo. Então se cada casa tivesse que custar, ou de fato custasse, custa X, ele vai jogar alguma coisa em cima e aquela casa vai passar a ser superfaturada. Isso é o chamado custo Brasil, por isso é caro. Muitas empresas, talvez do exterior, não queiram atuar no Brasil, porque não querem compactar com isso, e dizer, eu vou trabalhar ainda para pagar parte do meu ganho, vou compactuar com esse tipo de mentalidade, então não vou atuar lá porque não tem segurança jurídica, e existe essa cultura da corrupção, da propina. Acredito que isso deva desincentivar muitas empresas de fora a virem participar de licitações aqui no Brasil, de participar do mercado brasileiro. Isso é o chamado custo Brasil. E você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com comissionamento na arquitetura? Pois é mais ou menos a mesma coisa. Um empresário, vamos imaginar um empresário que fabrica brise. Ao colocar o preço, ele vai já contar com a propina que ele tem que pagar em algum momento a um arquiteto, que vai pedir comissionamento. Então, se aquele brise custava X, ele passa a custar X mais alguma coisa. Talvez muitos que não concordem comigo possam vir argumentar e dizer, mas há empresas que, dando propina ou não, vão manter aquele preço. Dando comissionamento ou não, o preço não vai baixar para o consumidor. E eu rebato dizendo o seguinte, sim, talvez, acontece mesmo, de fato isso acontece, uma empresa que não baixa o preço, o arquiteto pedindo ou não comissionamento. Mas quando ele fez o preço do brise, ele já colocou a situação do comissionamento, a possibilidade ou a necessidade de ter que dar comissão a um determinado arquiteto. O arquiteto recusou, é honesto, ele preza pela ética, mas a empresa não vai baixar o preço dela. Final das contas, o consumidor está pagando a mais por aquele produto do que ele pagaria normalmente. Ele já precifica, já contando com, digamos, a obrigação de dar comissionamento a um determinado arquiteto. Isso é custo Brasil, então por isso as coisas ficam mais caras. Por outro lado, lógico, há empresas que dizem, meu preço é esse, se o arquiteto
insinuar que ele quer a comissão, a gente aumenta o preço e joga para o consumidor pagar. Afinal das contas, quem vai pagar é o consumidor. Então, esse vídeo é só para terminar, né, fazer essa trilogia aí, falando desse problema, né, ético que precisa ser enfrentado. Né? Nós estamos vivendo num momento no país em que se fala tanto, né, as pessoas se colocam tanto contra a corrupção, contra desmando, seja de lá, de cá. Então, a gente tem que rever também o que? A nossa participação nisso. Né? Até onde eu sei, políticos não nascem de geração espontânea, muito menos um ministro de um tribunal, um desembargador, um juiz, seja de primeira instância até a instância maior, que é a Suprema Corte. Ninguém nasce de geração espontânea. E se essas coisas acontecem, é porque há algo na cultura da nossa sociedade, em algum momento, que fomenta, né, e acha tudo isso correto. Né? Vou ganhar meus 10% aqui, os interesses, né, que são ali, muitas vezes não estão claros. Né? O que corre por trás dos bastidores, né, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem, né, com certeza, inteligência e sensibilidade para entender que há algo mais que está acontecendo por trás ali nos bastidores para que as coisas estejam indo numa certa direção que alguns têm interesse do quanto pior, melhor. Né? E eu acho que enquanto nós não discutirmos essa questão do comissionamento, já a partir da escola de arquitetura, né, o mal irá continuar. Né? Quer dizer, a profissão mal remunerada, usando desses artifícios ardilosos, né, não enfrentando de fato o que tem que ser enfrentado, buscar a valorização da profissão, se comunicar com a sociedade, explicar para ela, né, qual a importância da nossa profissão. Isso eu não vejo. Né? Esperava-se que com o CAL isso pudesse vir a acontecer com o Conselho de Arquitetura, mas nós não vemos isso. Né? Isso não é explicado, isso não é demonstrado para a sociedade. Né? Como eu disse, nós somos uma profissão que, por incrível que pareça, com todos os arquitetos, grandes nomes da arquitetura que o Brasil teve, ainda é uma profissão que não é conhecida nas suas verdadeiras atribuições e na sua importância. Né? Uma vez eu ouvi uma palestra, um arquiteto perguntou para o público na plateia e disse: se os arquitetos fizerem greve amanhã, quem vai sentir falta? Né? Obviamente, ali no órgão público, um arquiteto que é burocrata e trabalha na aprovação de projeto, ele vai emperrar toda uma burocracia, vai trazer transtornos, vai sair no jornal, com certeza. Né? Mas, no geral, né, se os arquitetos decidirem parar, a sociedade não vai sentir nada. Né? Se os médicos decidirem parar, seja na rede pública, todos os médicos decidirem parar, o país entra em colapso da saúde de vez, né? Trará uma série de transtornos para o país. Né? Acho importante colocar isso porque não há nada no conhecimento, né, no pensamento, né, que esteja desconectado ou um pensamento desconectado de outro pensamento. Tudo se relaciona. Né? Então, falar de ética profissional, falar desse assunto, vai levar também a gente a discutir a nossa postura ética como arquitetos em outros sentidos, em outros assuntos pertinentes, e que a ética vai entrar. Como eu disse, eu acho que no primeiro vídeo, ética e estética andam de mãos dadas também. Né? Então, o exercício da reflexão nesse assunto leva a pensar também a ética em outros assuntos, né? Pensar a arquitetura na sua função social mais plena. Então, acho importante colocar esse vídeo aqui e convido a você, mesmo que a faculdade, que a escola, não proporcione para você algo formal no aprendizado desse tema, que você busque estudar. Né? Você tem toda a capacidade, tenho certeza, de buscar a sua opinião, estudar o tema, independentemente do que é oferecido. Se não há interesse ali, busque você, pelo seu interesse, o conhecimento sobre o tema que aqui coloco, né, porque é de interesse seu, né, porque isso vai trazer benefícios para a sua vida, na sua maneira de se posicionar, de entender o mundo e não servir, né, não ficar ali reproduzindo um vício, uma cultura e servindo de azeite para a máquina. Né. Acho importante que a escola de arquitetura ensine isso, ensine não só a técnica, o tecnicismo, né? Não seja apenas tecnicista. Ela leve a gente a fazer reflexão,
né, uma metafísica, né, sair ali de uma discussão comezinha para uma discussão maior, porque, como eu disse, nenhuma área do conhecimento é desvinculada da outra. Eu começo de uma coisa, esbarro na outra, né, e se tudo isso for no sentido de uma reflexão boa, consistente, né, nós formaremos com certeza melhores profissionais. Né. Se não há respeito à ética numa escola, né, uma fase que ainda a pessoa forma, talvez esteja ainda em formação de caráter, se a escola se omite em relação a isso, né, que tipo de profissional, então, ela colocará no mercado? Né? Ela se omitindo, ela sendo a primeira a dar mau exemplo, como muitas vezes acontece em escolas aí, né, por aí, onde a direção passa o pano para a falta de ética do aluno, para a falta de procedimentos antiéticos, tudo em nome de um comércio. Que tipo de profissionais, então, colocaremos no mercado e como esperar que o país mude se são esses que vão ocupar, né, o espaço profissional e de direção até do país. Deixo aqui meu abraço, agradeço a sua visualização, peço o seu like, peço que divulgue, peço que compartilhe o canal, peço que você veja também ali, aqui na descrição, os links dos cursos, inclusive um deles eu já disse, né, aqui já no último vídeo, que fala do exercício profissional, preparar você para ter um escritório, para ter uma vida profissional, porque isso também não acontece nas escolas de uma maneira geral. Né? A pessoa vai aprender na vida por conta própria e vai sofrer porque não está preparada para isso. Então eu tenho um curso e além de outros cursos que servem de apoio às suas matérias de teoria e projeto, eu convido você a ver, né, aqui na descrição os links desses cursos. Alguns talvez o ajudem, inclusive, durante o semestre, durante o ano, durante o curso. Então convido você também a ler a revista Pináculo, dedicada a estudante de arquitetura, que está à venda nas principais livrarias. Vou colocar um link também aqui de uma delas. A revista já está à venda e é uma revista pensada, produzida pelo Documenta para estudantes de arquitetura. Deixo um forte abraço e até a próxima.